estamos aqui refletindo nesta manhã, aqui no nosso consultório, inclusive agora eu estou aqui mostrando para os senhores o divã, é aqui que nós fazemos o análise dos nossos pacientes. E nós nesta manhã nós vamos trazer uma temática, às vezes um pouco desconhecida, mas muito conhecida também, que é a questão do trauma. Doutor, o que é o trauma psicológico? Precisamos analisar o seguinte, meus queridos, que assim como nós, no sentido fisiológico, quando nós nos alimentamos com a comida errada, existe aquela questão que nós chamamos de mal-estar, depois que você alimenta-se de uma comida estragada e posteriormente o organismo reage de uma forma dolorosa para pôr para fora aquilo que vai adoecer seu corpo por meio de algo conhecido chamado vômito. Na nossa estrutura psicológica também, quando nós ingerimos alguma ferida emocional, uma questão de carga emocional não resolvida, independente das fases que você esteja vivendo, tanto a fase da vida intrauterina como na fase de desenvolvimento da criança, no período crítico que é de pós-nascimento até 6 ou 7 anos, aquilo que a mente não consegue resolver, surge o trauma. E nós temos na nossa estrutura psicológica 3 partes para nós entendermos. Nós temos o nosso consciente, que é aquela parte de reflexão, a questão cognitiva, e nós temos a nossa parte subconsciente, que é aquela partícula em que estamos envolvidos com a memória de uso contínuo, que é a memória MUC, que tudo aquilo que está no nosso subconsciente pode automaticamente, de forma bem rápida, participar das nossas atividades do nosso consciente. E nós temos o nosso inconsciente, que é a verdadeira estrutura sua, está formada no seu inconsciente. É no inconsciente que está a sua história. Preste atenção, é no inconsciente que está a sua história. E essa história é que interfere em todas as suas decisões. Por exemplo, você tem um trauma de uma traição. A sua mente cognitiva, consciente, racional, ela não tem jeito como lidar com esta dor. A primeira coisa que acontece é seu corpo sentir uma reação, causar aquela tristeza temporária como se fosse um luto, mas mesmo assim a mente não consegue resolver essas questões. O que ela faz? Ela, para essa dor não ficar contínua em você, a mente humana, no seu mecanismo de defesa, de autossolução, joga para dentro do seu inconsciente. Então essa história de dor, essa história de uma problematização não resolvida, tornou-se um trauma. Então trauma é tudo aquilo que a sua mente não consegue resolver. Trauma é tudo aquilo que a sua mente não consegue resolver. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue resolver pela sua consciência ou pela sua estrutura emocional, este conteúdo é jogado no seu inconsciente para que ele possa ficar ali. A qualquer momento, lembremos de uma coisa, ele não é esquecido. Ele está ali de forma latente e interferindo, às vezes, nas suas escolhas. Quer ver? Apenas um exemplo. Você, de repente, nos seus relacionamentos, você teve um trauma com determinada mulher, ou determinado homem, ou determinada pessoa, que tinha um estilo de vida que usava determinado perfume. Apenas um exemplozinho, olha para você ver. De repente, o conflito com esta pessoa não foi resolvido, e a mente humana jogou no seu inconsciente este conteúdo não resolvido em relação a esta pessoa, figura masculina ou figura feminina, porque para o nosso inconsciente não existem as funções representativas, ou seja, para o nosso inconsciente não existe pai,
nem mãe, nem tia, nem vizinho, nem marido, nem esposa, nem filho, nem filha. Existe unicamente figura masculina e figura feminina. E este conteúdo, não resolvido com esta figura masculina ou figura feminina, foi lançado no seu inconsciente por uma questão do consciente não resolver esse conflito, mas ela está lá, conforme já falamos, esse conteúdo está de forma latente dentro de você. De repente, você começa a relacionar com uma pessoa que ele usa o mesmo perfume. Quando você sente o cheiro daquele perfume, é um pequeno exemplo. O gatilho da memória vai no seu inconsciente, abre esse conteúdo doentio por esse cheiro de perfume ou qualquer outra circunstância que acione esse conteúdo doentio e você começa a maltratar, a transferir para esta pessoa que não tem nada a ver com a sua ferida, as suas angústias. É por isso que todo trauma, que não é toda situação que não é resolvido nos seus relacionamentos, ou enfrentamento com a vida, não é somente nas relações, é no enfrentamento com a vida. Ele é recalcado no seu inconsciente e posteriormente, se algum quadro externo produz em você uma memória da sua dor, o gatilho dessa própria memória vai lá e abre este conteúdo doentio e você maltrata as pessoas ou você sente uma angústia na vida naquele momento sem saber o que está acontecendo. E quando você perceber que você está vivendo determinada situação desta forma, procure ajuda. E o que a análise faz? O que o psicanalista faz? O psicanalista trata exatamente o conteúdo traumático no inconsciente que não foi resolvido. O psicólogo não. O psicólogo não mexe nessa parte. O psicólogo trata a consciência cognitiva comportamental. Por exemplo, chega alguém em meu consultório e diz assim: doutor, eu estou muito ansioso e estou fumando. Eu gostaria de parar de fumar. Primeiramente, quando ele começa, nós fazemos um exame chamado tomografia do inconsciente e após esse exame nós percebemos e dizemos para ele: não queremos que você se preocupe com o cigarro, porque o cigarro é um sintoma da ansiedade. E o psicanalista, ele não trata os sintomas, ele trata o sujeito ferido dentro dos sintomas. Precisamos entender. Nós não tratamos em si, o psicanalista ele não trata o sintoma do sujeito, ele não trata a doença. Olha que legal, ele trata o doente em relação à doença, e a doença automaticamente, quando o sujeito é tratado em si como sujeito ferido, os sintomas desaparecem. E de repente nós percebemos onde foi que entrou o cigarro na sua vida e nos seus conflitos pessoais. E sem que ele perceba, porque o tratamento está ligado ao inconsciente por meio da transferência e contra-transferência, de repente ele para de fumar. Ele nem percebe, porque quando você remove a causa, o efeito desaparece. Então o que eu quero dizer a vocês nessa manhã, meus queridos? É importante que você entenda que a mente humana, tudo que não é resolvido, torna-se trauma. E para que você tenha uma boa convivência, o que a mente humana faz na sua própria estrutura de preservação do sujeito? Joga para o inconsciente, para poder permanecer de forma consciente, até certo ponto, uma maneira de viver. Contudo, aquilo que é recalcado, aquilo que é reprimido, não perde sua força, interfere diretamente nas suas relações. Você já percebeu que quando você, meu querido jovem, meu querido homem, minha querida jovem, minha querida mulher, quando você tem um problema com a figura masculina nos seus relacionamentos, enquanto você não tratar, removendo dentro de você, reescrevendo a sua história do conteúdo emocional traumático em relação à figura masculina,
minha querida mulher, você nunca vai dar certo com homem nenhum, porque você faz a transferência dessa dor. Olha aqui também, meu jovem, meu querido homem. Se você teve um trauma, um conflito em relação à figura feminina, no aspecto de relação, você vai ter dificuldade de relacionamento com as mulheres. E você sabe que a figura do homem determina para a filha, a figura do homem na representação de pai, representa para a filha o tipo de homem que ela vai escolher no futuro, de forma inconsciente, e para o homem vice-versa. A figura da mãe está construindo no inconsciente da criança, no seu aspecto de crescimento psíquico, a escolha de mulher no futuro. Que legal nós entendemos isto. Essa questão aqui é uma questão básica da psicanálise e uma questão básica da saúde mental. Então, para nós encerrarmos, o que é o trauma? É tudo aquilo que a mente não consegue resolver na sua consciência reflexiva. Por quê? E principalmente quando este conteúdo está ligado às emoções. Porque todo trauma, ele tem um fundo emocional. E o que determina a intensidade da dor e do trauma é a substância emocional que você joga em cima daquilo que você viveu. E outra coisa que nós queremos afirmar, que a mente humana, existe uma coisa que nós precisamos entender. A mente humana sempre ela registra de forma mais expansosa aquilo que produz uma dor. Aquilo que produz alegria é de forma bem restrita. Vocês já perceberam, meus queridos, que vocês sempre lembram de algo negativo? Por exemplo, você faz uma viagem, e aquela viagem foi 10 dias de forma maravilhosa, mas no 10º dia, antes de retornar, a mala some. Houve algum problema. Quando você posteriormente for falar sobre essa viagem, você às vezes anula todo o processo de todos os dias maravilhosos e só é fixada a angústia da mala perdida. É assim que é a mente humana. Isso é de forma natural. Por a mente humana registrar dessa forma, não quer dizer que a mente humana esteja doente. Não. Ela é desta forma para preservar a nossa vida, para não sermos feridos novamente pela mesma angústia posterior que nós vamos ter em relação ao objeto que nos feriu anteriormente. Trauma é aquilo que a mente humana não consegue resolver e no seu próprio mecanismo de defesa, para que possamos caminhar na existência. Ela reprime no inconsciente, ela recalca no inconsciente, para que nós possamos o quê? De uma forma ou de outra, não conviver com aquilo. Só que como o trauma não é resolvido conforme o conteúdo não é resolvido, da angústia que foi reprimido, este conteúdo influencia diretamente nas suas decisões. Por isso que é importante você procurar ajuda. É importante você procurar ajuda. Ajuda psicanalítica clínica, queridos, não é aquela questão de conceitos do passado, que diz que só quem procura ajuda psicológica são uma pessoa louca, ou só quem toma remédio são pessoas loucas. Não. Nós precisamos cuidar da nossa mente como nós cuidamos do nosso corpo. Percebe? Nós vivemos uma época da estética do corpo, as academias, estética do corpo, os famosos regimes de emagrecimento, estética do corpo, o cuidado com a aparência. E onde é que está o nosso cuidado com a nossa mente? E lembre-se que é a sua mente, seu conteúdo de história. E às vezes aquele conteúdo de história não resolvido é que produz em você a escolha do presente. Agora lembremos de uma coisa, do tratamento psicanalítico, meus queridos, nós não deletamos a sua história, nós não apagamos a sua história, nós apenas o que fazemos? A partir do momento que nós percebemos que no seu inconsciente está um conteúdo traumático, nós trazemos por meio da análise esse conteúdo traumático até a sua consciência. E por meio de associação livre de ideias, pela sua fala, pela sua expressão, nós produzimos um novo significado a esse conteúdo doentio.
e voltamos para o mesmo lugar que ele estava anteriormente. Posteriormente, quando o gatilho da memória abrir esse conteúdo, já não será mais um conteúdo patológico, mas será um conteúdo que nós chamamos, numa linguagem, de janelas lights, porque as janelas Kids foram reescritas. Entenderam o que eu disse? Então, por favor, a mente humana precisa de cuidados, muito mais agora do que antes. A revolução tecnológica, a globalização, os sistemas que estão interligados, cada vez o homem perdeu a sua referência. Isso está provocando no homem, na estrutura do homem, quando eu digo homem, é homem e mulher, no sentido antropológico cultural. A mente humana está cada vez mais doente. Procure ajuda. Lembre-se que a psicanálise não trata do sintoma em si, ela trata do sujeito ferido. Ela vai na causa da sua angústia. É uma remoção, sim, às vezes sem dor. Sabe por quê? Porque no momento em que você está fazendo análise, o analista está fazendo com você um processo empático de que você está se aliviando. E às vezes com profunda dor, porque é uma cirurgia que vem produzir na sua estrutura psicológica um alívio contínuo. Às vezes também o psicanalista coloca pequenas drenagens durante o tratamento, tá? É legal que a gente... Drenagens de alívio. Eu sempre digo como psicanalista que o psicanalista é um ginecologista da mente. Eu uso essa expressão, ginecologista da mente. Ah, mas doutor, mas por quê? É porque nós tratamos de você até que a criança que há em você, como diz Sócrates, possa vir à tona. Até que aquele sujeito ferido que você reconstruiu como um sujeito saudável venha sair de você mesmo. Porque lembre-se que análise não é você ficar dependente do analista. O analista não ensina, não dá peixe para você. Ele ensina você a pescar. Em cada encontro que você tem com o analista, você se resolve e vai reconstruindo a sua própria história. Então, quando você perceber que você está passando por alguma situação que você não consegue se resolver, não procure no outro essa solução. Procure a solução em você. Porque todo problema que eu vejo no outro, ele está em mim. Porque o projeto do outro, eu transfiro para o outro, as minhas angústias. Um abraço, acompanhe nas redes sociais. Estamos atendendo aqui na MASE, estamos atendendo aqui na MASE, estamos atendendo também lá no SUS. Também eu quero mandar um abraço a todos os nossos colegas, aqueles colegas que estão envolvidos com a saúde mental. Queremos mandar um abraço aos nossos professores, porque eu também sou professor. Queremos mandar um abraço aos nossos alunos e nós estamos aqui em inteira disposição. Vem surpresa por aí em relação à nossa estrutura pessoal. Há muito tempo atrás, algum tempo atrás, eu lancei um livro e nós estamos agora trazendo esse livro novamente para que eu possa encarná-lo de alguma coisa diferente para nós reeditarmos, ok? Nós vamos aguardar isso aí, por favor. Nos dê um pouco de paciência, porque nós queremos trazer uma literatura legal na questão da saúde emocional. Não esqueça, todas as vezes que você enfrentar uma situação não resolvida, ela se constitui em trauma, vai para o seu inconsciente e é necessário procurar ajuda para que esse trauma não venha influenciar nas suas atitudes e que você não venha adoecer o outro nas suas relações. Um beijo no teu coração de forma bem profunda. Acompanhe nas redes sociais. Nós temos o YouTube, que é exatamente Dr. Abad. No YouTube você vai encontrar várias palestras sobre essa questão de estrutura emocional doentia e como você